direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Que em alguns lugares de São José dos Campos nem parou de chover de ontem para hoje, ou aquela chuva fina, depois engrossou. E ficou direto boa parte da manhã. Resultado, a rodovia dos Tamoios ficou interditada e acabou de ser liberada. Pois é, quem tem o hábito de passar pela rodovia precisa para trabalhar ou porque mora, até para turismo, já está habituado a isso, né? Começa a chover, o pessoal já fica desconfiado, pensando, será que vão fechá-la? Ela estava interditada desde a madrugada de hoje por causa do risco de queda de barreiras. Então temos uma equipe de reportagem já acompanhando todo esse assunto. André Luiz Rosa, boa tarde. Oi, Elisa, boa tarde para você. A Tamoios foi interditada por volta de 3h20 da manhã e liberada às 11h55, portanto, há 10 minutos a rodovia dos Tamoios foi liberada para o tráfego no trecho de serra. O trecho de serra é todo esse trecho aqui dessas câmeras de monitoramento que vocês estão acompanhando, esse trânsito aqui que tem à direita dessa câmera aqui, que vocês estão vendo agora, é justamente a subida. Muita gente estava esperando lá em Caraguatatuba para poder conseguir subir a serra. Olha só, a gente vê já muitos caminhões subindo aqui a serra. Aqui, essa câmera da direita aqui é daquela região da chegada a Caraguatatuba também. O trânsito por aqui estava bastante complicado, então agora começa a fluir justamente devido à liberação do trecho de serra. A gente vai conversar com o responsável aqui pelo Centro de Controle da Rodovia dos Tamoios. Vigando, boa tarde para você. O volume de chuvas foi bastante grande, né, de ontem para hoje. Vocês definiram bloquear porque houve alguma sinalização de queda de barreira? Como é que foi? Olha só, existe um protocolo de fechamento que ele se encerra com 100 milímetros de chuva já apontada. Nós tivemos 120 milímetros de chuva em 24 horas. É um volume acima do momento de risco, que é 100 milímetros. Então, assim, a prudência faz com que você, a segurança, em primeiro lugar, faz com que você feche a rodovia para que ninguém corra risco. Que aí foi o que aconteceu. Não houve deslizamento de encosta em momento algum e as vidas foram protegidas. A gente vê aqui em algumas dessas câmeras que o Luiz está mostrando para a gente. Essa daqui, por exemplo, na altura do quilômetro 69 e 200, tem ali uns pingos de água na câmera e indicam, às vezes, um pouco de chuva. Vocês podem voltar a bloquear a rodovia? Como é que vai ser esse monitoramento nessas próximas horas? Veja só, pelo levantamento feito, tanto na estação que nos envia dados com relação à pluviosidade no período da tarde e para o final de semana, não existe uma previsão de grandes chuvas, só de garoa. Confirmado com os dados também apresentados pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, ratificaram essa informação, que nas próximas horas não teremos chuvas pesadas. E com a avaliação feita com os geólogos e também com os engenheiros da concessionária, encontrou-se uma situação de segurança para que se pudesse novamente liberar a rodovia. Então, sem a previsão de fortes chuvas para o período da tarde e amanhã, e com a serra sem local de risco, então tomou-se a decisão de liberar novamente o fluxo. Tá certo, então obrigado pela sua entrevista. A gente falou que foram quase 9 horas de interdição, a Tamoios foi interditada por volta de 3h20 da manhã e terça-feira é feriado, né? 9 de julho aqui no estado de São Paulo, e muita gente precisava descer a serra, inclusive para entregar mercadorias no litoral norte. Nós conversamos com alguns motoristas, alguns caminhoneiros que estavam parados no bloqueio ali que foi feito na altura do pedágio de Jambeiro, justamente para evitar que as pessoas pagassem o pedágio e não conseguiriam seguir viagem até Caraguatatuba. Veja só. São José para São Sebastião, carregado de alimentos. A previsão era de 9 horas o agendamento. Mas agora, só para segunda-feira. De Jundiaí, a gente saiu umas 5h30 da manhã, a ideia era chegar em Caraguá, umas 9h30. Já avisou o chefe? Como é que foi? Já avisamos, já estamos esperando o retorno aí, né? Para ver se a gente retorna para casa ou se espera liberar aí embaixo. Então a gente viu aí a situação que os motoristas relataram, né? Os motoristas relataram esses prejuízos que acabaram tendo que atrasar um pouco a viagem, mas
Voltamos a reforçar, a Tamoios foi liberada no trecho de Serra às 5 para o meio-dia, então o trânsito já volta ao normal na rodovia dos Tamoios. A gente tem as câmeras de monitoramento aqui do Centro de Controle Operacional da rodovia, a gente vê que o trânsito está tranquilo, a pista está bastante molhada ainda em todos os trechos da rodovia dos Tamoios, mas informação importante, não tem previsão de bloquear novamente, justamente por causa da previsão do tempo, que não tem uma previsão de chuvas intensas nas próximas horas, portanto, a rodovia dos Tamoios foi liberada no trecho de Serra. O motorista que pretendia ir para Caraguatatuba pela Tamoios pode fazer viagem, porque a estrada está normalizada, a situação normalizada agora. Voltamos ao estúdio. Isso aí, obrigado, André. O período da manhã, para aquele pessoal que falou, foi perdido, mas segurança é segurança. Critério de segurança é critério de segurança, isso daí. Notícia de um registro na Dutra, 2 pessoas morreram em um acidente bem grave hoje de madrugada, foi no trecho de Pindamonhangaba, então vamos conversar com a Thalita França em Taubaté. Oi, Thalita, boa tarde. Elisa, boa tarde para você e para todo mundo. Morreram uma menina de 12 anos e uma mulher de 26 anos. Elas estavam juntas no mesmo carro. A polícia rodoviária contou que o acidente começou por causa de um cachorro que atravessou a pista. Um motociclista bateu no cachorro por volta das 5 da manhã. Aí logo atrás vinha um carro e o motorista parou no acostamento para ajudar o motociclista. Foi aí que aconteceu uma sequência de batidas. Uma carreta atingiu o carro onde estava a família do motorista, que parou para ajudar. Além da adolescente e da mulher que morreram na hora, outras 7 pessoas se machucaram. O acidente foi no quilômetro 92, em Pinda, no sentido Rio. Uma faixa precisou ser interditada, mas não teve congestionamento. 5 vítimas ainda estão internadas na Santa Casa de Pindamonhangaba, 2 delas em estado grave. Falando um pouco do tempo, a gente tem percebido aí que o frio chegou, né? O tempo virou, a semana começou tão quente, de repente chegou a chuva, agora as temperaturas estão caindo. E aí com esse friozinho, junto do fim de semana prolongado, o que muita gente pensa? Ir para a Serra da Mantiqueira. São várias cidades, né? Você tem aí São Bento, Santo Antônio do Pinhal, mas Campos do Jordão é um lugar que atrai milhares de turistas, né? Inclusive Pedro Melo já está bem equipado ali com casaco, com cachecol e todo mundo aí bem aquecido, né, Pedro? Boa tarde. Olá, muito boa tarde para todo mundo. Sim, muito bem aquecido, devidamente aquecido, toda a nossa equipe. Eu, Eduardo Marcondes, que é repórter cinematográfico. Uma coisa que eu tenho sentido aqui, que a gente observou dos turistas que estão passando por aqui, porque esse frio, como você falou, chegou, mas ele chegou um tanto molhado. A madrugada toda aqui em Campos do Jordão, os termômetros variaram aí entre 9, 10 graus, 8 graus hoje de manhãzinha. O pessoal com aquela friaca, o turista gosta muito disso, a gente sabe, é claro, mas aí mais uma justificativa para poder sair bem agasalhado do hotel, né? Para poder passear, quem vem para o turismo de um dia, né? Agora, um outro item indispensável virou o guarda-chuva, que até, inclusive, tem um ponto aqui que a gente já mostrou em outras entradas ao vivo aqui no Link Vanguarda, que tem aqueles guarda-chuvas, né, pendurados, o pessoal gosta de ver aquele varal bonito, mas agora as pessoas estão tirando foto com o guarda-chuva junto. A gente viu um montão de gente fazendo foto por aqui. Eu vou dar uma rodada aqui, porque eu sei que nessa hora do almoço ainda, mais do que nunca, as pessoas que vêm aqui para Campos do Jordão gostam do friozinho, mas tem que comer alguma coisinha para dar uma aquecida. Deixa eu entrar um pouquinho aqui, porque esse aqui é um dos restaurantes aqui em Campos e eu fiquei sabendo que tem uma dupla aqui que veio pela primeira vez. Então, só esperando, estão escolhendo o almoço aqui ainda. Tudo bem? Primeira vez em Campos? Sim, a primeira vez. O que estão achando? É maravilhoso, né? Muito frio? Demais, nossa senhora. Você é de onde? De Anhembi, do interior de São Paulo. E você? Eu sou de Conchas também, do interior de Anhembi. De São Paulo. Tá gostando do passeio? Aham, muito bom. Muitas fotos? Aham, muitas fotos. Vou deixar vocês almoçarem, escolham aí, fiquem à vontade. Obrigado pela entrevista. Olha aí, ó. Aí isso aqui também é outra coisa muito boa, né? Ficar um pouquinho aqui, ó, pertinho para dar aquela aquecida. E tem uma outra dica que o pessoal jordanense fala, que além de se equipar bastante, uma das coisas importantes é se esquentar por dentro. Aí entra aquele chocolatinho, né? Quente, que com toda certeza faz toda a diferença no passeio aqui em Campos do Jordão. A gente volta aí com vocês. Que legal, pela primeira vez em Campos, é muito bonito, né? O pessoal curte demais, o lugar é super bonito. Pedro, se você conseguir achar em um lugar que vendam algumas malhas, com precinho bom, por favor, que a gente gosta também de uma boa pechincha, volta mais tarde aqui no jornal mostrando pra gente, pode ser? Pode ser, combinado. Missão dada, missão cumprida. Daqui a pouquinho eu volto. Tá gostando do friozinho?
Porque o friozão mesmo ainda não chegou. Esse pessoal que foi pela primeira vez para Campos vai enfrentar, você nem imagina. Por enquanto, a chuva que está tomando conta do céu na região, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, segundo o CPTEC, a tendência para os próximos dias é esse frio ficar ainda mais apertado. No sábado, a mínima chega aqui, ó, em Taubaté, a 15 graus, também em São José dos Campos, e Serra, 9 graus. A mínima chega a 0, a mínima 7 e 8, a máxima 15, que é uma temperatura de serra. É a máxima do vale, por isso que está muito frio. Aqui 0 grau, minha Elisa, nossa. faz o seguinte, puxa aí pra gente ver. Os próximos dias? Aqui, ó. No domingo, olha a mínima. No domingo, super frio. Menos 2 graus na serra é a previsão entre sábado e domingo, a chegada forte da frente fria, geada rigorosa, o pessoal está pronunciando uma geada brava, é isso daí. E aqui, ó, Taubaté no domingo, a mínima vai ser de 3. Aí, pessoal de Taubaté e do Vale Histórico, prepare o cobertor e prepare os agasalhos. Em São José dos Campos, a mínima será de 6 também, Jacareí, Caçapava, Jambeiro. Então, é uma coisa bastante complicada para o frio, mas é a chegada da frente fria. Quem gosta de frio deve estar super feliz com isso. E a previsão é de que a chuva vá passando ao longo dessa sexta-feira, até no sábado ter menos chance de chuva. Pode chover um pouquinho no sábado pela manhã, mas depois a chuva passa e o frio é que chega para valer. Vamos voltar à rodovia dos Tamoios, que ficou interditada durante toda a manhã e foi liberada por volta do meio-dia. André Luiz Rosa. Abranches, foram quase 9 horas de interdição. A rodovia dos Tamoios foi liberada 5 para o meio-dia e o trecho que mais preocupava, né, justamente o trecho de serra que a gente está mostrando aqui. Agora você já vê o movimento tanto de subida quanto de descida. O movimento de subida está um pouco mais intenso do que o de descida, só que a previsão é que o movimento de descida fique maior hoje justamente pela proximidade com o feriado de terça-feira. E uma informação para o motorista que deve descer aqui para o litoral é que as obras da rodovia dos Tamoios que tem influência nas pistas, elas estão suspensas hoje e amanhã por causa do feriado, não por causa da chuva. Domingo e segunda pode ser que aconteça, vai depender do movimento. E na terça-feira, 9 de julho, também as obras devem estar suspensas no trecho de serra, no trecho da pista da rodovia, justamente para evitar transtornos para os motoristas nesse feriado. Já estamos de volta e com uma cobrança importante. Vocês lembram daquela cratera enorme que abriu na Avenida Juca Esteves, bem no centro de Taubaté? Foi no fim de março, uma motorista caiu, mas foi resgatada bem. Aí ficou aquele jogo de empurra, a prefeitura falando que era da Sabesp, a Sabesp falando que era da prefeitura. Enfim, as obras começaram no dia 5 de abril e o prazo para terminar a obra venceu hoje. Quem vai dar essa notícia para a gente é o Bruno Pellegrini, né, Bruno? A gente já sabe que não foi cumprido. O que será que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde para você, Thalita. Boa tarde para todo mundo. Como você disse, o prazo de 90 dias e aí não foi concluída a obra. A gente está aqui na Juca Esteves, onde foi aberta essa cratera, né? Bem na pista aqui que segue sentido o Mercadão. Mas, na verdade, foi a interdição desse trecho todo. Então, o trânsito está sendo desviado aqui pelas ruas, o entorno, o quarteirão, né? Nos dois sentidos. E, claro, tem o comércio também que acabou sofrendo com os transtornos por aqui. A obra não está concluída, parte dela já está feita. Daqui a pouco a gente vai entender por que ela não foi concluída e o que ainda falta ser feito dentro desse prazo. Mas eu vou conversar agora com o Marco Antônio. Ele tem um estacionamento aqui na Juca Esteves, bem quase próximo a esse buraco aqui, a cratera está quase em frente. Então, ele estava me falando que se sente prejudicado. Marco Antônio, de lá para cá, nesses 90 dias, o que aconteceu? Como é que foi para vocês? Prejuízo, porque o nosso movimento caiu a zero. Muitos acham que a avenida toda está interditada, então nós estamos praticamente ilhados aqui. Então, prejuízo total. Vocês viram aqui da movimentação dentro das obras, dos funcionários, está sendo feito? Sim, eles trabalham todos os dias, entendeu? É uma obra complexa, mas eles trabalham todos os dias, pelo menos. Tá? Agora, esse atraso, por que a razão desse atraso? A gente quer entender também a razão do atraso, porque hoje já faz 90 dias, né? Tá certo, então agradeço, obrigado pela sua participação. Vou trazer aqui o Bibiano que vai explicar para a gente, né? Essa é a pergunta que não só o Marco Antônio, né? Mas os moradores e quem precisa utilizar a Juca Esteves está se fazendo. Por que não foi concluído dentro do prazo, Bibiano? Boa tarde. Durante a execução desse trecho que rompeu, a gente detectou
a jusante, um trecho de aproximadamente mais uns 10 ou 12 metros, que tinha evidência de eventualmente colapsar também, e a gente fez um aditamento do contrato, então estamos executando, além do contrato inicial, aproximadamente mais uns 10 metros de extensão nos pontos, no ponto onde evidenciava o rompimento da tubulação. O que falta ser feito aqui? O que já foi? O trecho de recuperação total, estão montando os últimos anéis para a semana que vem, conclui tudo isso, vai fazer as injeções, a injeção de nata de cimento no entorno para consolidar a estrutura e depois o aterro, a parte de aterramento, compactação e finalmente a execução da capa asfáltica. Fica pronto quando? A gente acredita que mais 20 a 30 dias vai ser liberado o trânsito aqui nessa pista. Tá certo, então agradeço, obrigado pela sua participação. Tá aí mais um prazo, então, e a gente vai estar de olho acompanhando isso, né, Thalita? Com certeza, Bruno. Olha, antes de mais nada, queria agradecer a vocês por trazerem as informações atualizadas para a gente, mesmo debaixo de chuva, viu? E agora, então, resta paciência. A gente vai aguardar e daqui a um mês a gente volta aí no local. Campos, 3 homens foram levados para a delegacia depois de aplicarem um golpe em um aplicativo de entrega de comida. O trio estava nessa rua do bairro Residencial União quando foi abordado. Com eles, a PM encontrou vários sanduíches, algumas latas de refrigerante e acabou descobrindo que os produtos eram resultado de um golpe. Um deles fazia o pedido pelo aplicativo e aí o segundo indivíduo, que era o motoboy, que ia lá, pegava o alimento, ele esperava então até que o estabelecimento fechasse as suas portas. Enquanto isso, o consumidor, o que pediu a comida pelo aplicativo, ele colocava o seu celular no modo avião para que não fosse localizado. Era uma própria orientação do motoboy. E aí, quando o estabelecimento fechava, o motoboy ele entrava em contato com a administração do aplicativo e informava que não tinha localizado o comprador. Ainda de acordo com a Polícia Militar, essa não foi a primeira vez que os 3 aplicaram esse tipo de golpe em São José. O destino dado aos produtos variava de acordo com o tipo de alimento levado. Eles informavam que consumiam os produtos ou então, por se tratar de alguns, como tinham refrigerantes, por se tratar de produtos lacrados, eles poderiam até revender depois. Os sanduíches e refrigerantes apreendidos foram levados para a delegacia e descartados. Os 3 homens foram ouvidos e liberados, enquanto a polícia investiga os crimes de estelionato e associação criminosa. Ainda segundo a PM, os 3 costumavam aplicar esse tipo de golpe em restaurantes e lanchonetes de um shopping localizado na zona sul de São José dos Campos. Cigarros contrabandeados. A polícia recebeu a informação de que tinha um movimento muito grande em uma casa no bairro Araretama. Os policiais então foram até lá ontem à noite e encontraram ao todo 10.970 maços de cigarros estrangeiros contrabandeados, segundo a polícia. O material estava trancado dentro de um quarto. O dono da casa disse que guardava os produtos para o cunhado, que depois revendia os cigarros no camelódromo e ali mesmo, na própria casa. Os 2 foram levados para a delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos e ficaram presos. Em São José dos Campos, ontem à noite de teatro, da peça dirigida por Miguel Falabella e que reúne um grande elenco. Plateia cheia costuma ser sinônimo de espetáculo bom. Mas se a plateia tá cheia na noite de estreia, em plena quinta-feira chuvosa, aí já dá para esperar um espetáculo ótimo, né? É um elenco de peso, né? E o que é interessante, quando vem bons artistas e boas peças, as pessoas vêm ao teatro, né? Tô ansiosa aqui, sentada aqui quase na primeira fila, estou na segunda fila aqui. Ai, eu tô ansiosa. É demais, a gente não tá acostumado com tanta emoção, tanta arte que vem aí, né? Espera dar boas risadas aqui hoje. Com certeza, não tem nem dúvida. E como que a peça não ia ser boa, gente? Miguel Falabella no elenco e na direção. Imagina. Eu acho que teatro é igual futebol, cara. Se você tem um bom time armado, faz gol. Tem que ter um bom meio de campo. Junto com ele, outros talentos. Frederico Reuter já tem 20 anos de teatro na bagagem. Estreia, né? Não tem jeito. Você sempre, por mais que você tenha estudado o texto, dá sempre... E se, né? E se eu esquecer aquela fala? E se tal coisa não entrar na hora certa? Dá aquele nervosismo, mas depois que a gente entra, vai. E apresentar essa mulherada é quase desnecessário, né? Uma já matou um monte de gente de tanto rir.
A outra, além de chamar a atenção no teatro, também já possuiu uma galera aí com o tal do ritmo ragatanga, Zezé Polessa e Karen Rios. Se não fosse as coisas que eu fiz antes de música, de teatro musical, talvez eu estava muito nervosa no início, sabe? Embora não pareça, assim, meu coração estava muito disparado. A experiência do todo faz com que a gente acabe tirando isso de letra. A Mentira é uma comédia de um autor francês. Essa é a primeira montagem aqui no Brasil e vai seguir turnê por vários outros teatros do país inteiro. A estreia nacional aconteceu aqui em São José dos Campos, cidade que vai ter outras sessões até 13 de julho. Ou seja, quem ainda não assistiu, dá tempo. A gente errou e tal, mas a gente viu que vocês gostaram da peça. Que a peça chega, né? Não foi assim, as reações, as risadas, os aplausos, né? A atenção, todos que estavam muito atentos, né? Então a gente viu que a gente está falando de uma coisa que interessa, né? Que as pessoas querem ouvir, com atores que as pessoas querem ver, né? A Tassiana, fanzaça da Zezé Polessa, não sabe nem dizer do que gostou mais, da peça ou de abraçar a atriz no final. Gostei dos dois, o trabalho dela é excelente, eu já não tinha dúvida, tive a prova viva de conhecer essa pessoa maravilhosa que ela é, vendo ela no palco, o prestígio, todo o elenco, foi uma maravilha, uma experiência maravilhosa, que não tem preço que pague de eu ter chegado até aqui. E se a grande pegada do teatro é envolver o público, olha, deu certo. Eu achei ele ótimo, e isso é verdade, não é uma mentira. Deu muita risada. Muita risada. Eu achei excelente, hilária, descontraída, leve, gostei muito. Mas antes eu quero que você me jure. Eu quero que você me prometa que você não vai dizer nada a Laura. Promete? Eu não prometo. Deve ser muito bom, né? Pessoal que vai se diverte. Deve ser, e que honra, porque foi a estreia nacional aqui em São José dos Campos. Quanta gente talentosa, né? A Karen, que é cantora, começou no Rude, fez um sucesso incrível, de repente começou a migrar para os musicais em São Paulo. Ela tem um talento, é incrível vê-la no palco, que legal vê-la atuando super também. Elenco. Então, só pra gente lembrar, quinta, sexta e sábado, até 13 de julho. Então, teve apresentação ontem, tem apresentação, então, hoje, sexta e sábado, depois semana que vem, quinta, sexta e sábado de novo. A cidade tem tal coisa para fazer, tem festa julina, não tem. Aí o que a gente faz? Separa algumas mensagens para poder mostrar aqui quem gosta de comer muito. Ainda mais no frio, né, gente? Heloísa Mira de Jambeiro falou boa tarde. Aqui em Jambeiro começou ontem a festa do tropeiro. Olha que legal, com muita chuva, né? Putz, tomara que dê tudo certo. Mas normalmente, festa julina tem tanta comida boa, tanta coisa boa, que o pessoal vai na chuva mesmo. Não, quer ler alguma, Dani? Vamos lá. Olha só, esse fim de semana tem festa no bairro dos Marins e terça-feira começa o rodeio na cidade, em Piquete. Legal pra galera lá dessa região, hein, gente? Curtir uma festinha junina nesse fim de semana. Com o Pico dos Marins ali no visual muito lindo. Adriana Ferreira de São José. Festa na roça, na Igreja Batista Renovada, que fica em São José dos Campos, no Morumbi. Puxa, sempre fica lotada essa igreja. Hoje, a partir das 6 da tarde, amanhã a partir das 4, então tem festinha na Igreja Batista em São José. O que mais? Festinha de igreja é sempre uma gracinha, porque sempre tem um pessoal muito amoroso e tá todo mundo ali querendo ajudar uma causa. É bem legal a gente participar desse Tem tipo muita de igreja festa. envolvida, né, com causas legais. Wanda Ribeiro de Guará, em Guaratinguetá, começa hoje o Festival da Truta no bairro Gomeral. Olha que legal, gente. Gomeral muito bonito no meio da natureza. Tem aqui a festa julina que a gente já falou em São José dos Campos, mas valeu pelo lembrete, Mônica. Festival da Sardinha de Ubatuba, olha que interessante, na Vila do Pescador, só até o dia 9 de julho. Até essa terça, dá pra curtir agora no feriado prolongado. Que coisa boa, quanta coisa pra fazer, hein? Vai deixando sua mensagem lá, a gente tá recebendo um monte de coisa aqui, tem gente até comentando assim, mas como é que a Elisa não tá com frio, sem manga? Dei risada aqui vendo, é verdade, só né? Nesse friozinho. Aqui, eu vou falar que eu quase me arrependi, coloquei aqui um bracinho de fora, mas a gente tá ficando num frio. Mas ok. Obrigada por todos os comentários que vocês mandam. É muito legal ter a participação de todo mundo. Obrigada, viu, Dani, por hoje. Há 20 anos, um projeto social leva a prática do judô a centenas de jovens de São José dos Campos. Nesse período, vários deles já se destacaram em competições pelo Brasil. A gente mostrou por aqui alguns deles. E desta vez quem está chamando a atenção é uma jovem de 16 anos, Maria Eduarda. Começou a treinar cedinho, com apenas 7 anos e nunca mais parou. Quer saber onde ela já chegou com toda essa dedicação e disciplina? Olha aí.
Foi assim, pequenininha, aos 7 anos, que Maria Eduarda começou a lutar judô. Hoje ela é destaque nacional no esporte. Para o técnico, a melhor do Brasil na sua categoria. Nos 2 últimos anos, ela mostrou para o Brasil que é uma promessa que tem grandes oportunidades aí, quem sabe um dia chegar nas Olimpíadas, né? Esse ano de 2019 tem sido corrido para ela. Já foram 5 competições internacionais, de onde ela trouxe medalhas. A competição que ela disputou, o Campeonato Mundial do Escolar, né, o Combat Games, e ela conseguiu se sagrar-se campeão. Nem a mãe pensava que ela chegaria tão longe. Eu achei que fosse fogo de palha, tinha só 7 anos, mas ela pegou um amor tão grande pelo esporte que desde então ela tá aí focada, firme e forte. E tem mais desafios para Maria Eduarda esse ano. Pela primeira vez ela vai participar de um Pan-Americano e de um Mundial de Judô. Antes disso, ela ainda vai representar São José dos Campos nos Jogos Regionais. Eu, minha amiga e o pessoal de São José e vamos dar o máximo também lá. Vou lutar na categoria de cima, né? Então, me acostumar também, né? O projeto Olhar Futuro, onde Maria Eduarda começou e treina até hoje, atende 483 crianças e adolescentes. A gente é um projeto social, a gente trabalha com a ajuda dos pais. Tudo que a gente faz aqui é com a ajuda dos pais ou com doação de pessoas de fora. E aí esses pais acabam vindo para nos ajudar. Então, normalmente acontece um resgate da família, não só do atleta. E isso pra gente é muito gratificante. Jefferson, policial militar, criou o projeto para ocupar o tempo das crianças da comunidade. Ao longo de 19 anos, ele viu muitos talentos do judô serem formados aqui. Cada ano que vai passando, os resultados vão melhorando. Quem sabe em 2024 a gente tem a seleção inteira da nossa academia. Animado, professor, né? Pois é, muito legal, A né? Duda, inclusive, já ganhou o campeonato na Hungria, na Espanha, em Portugal. E o mais recente foi em Budapeste, na Hungria. Olha aí que coisa fantástica. Ganhou a medalha pelo Campeonato Escolar Mundial. Ela conquistou essa medalha de ouro na categoria peso médio, 63 quilos. Ganhou atleta da Rússia, da Ucrânia e da Hungria, evidentemente. Aliás, importante dizer, preparem-se adversários de São José nos Jogos Regionais. A equipe de judô de São José, com a Maria Eduarda, segue hoje para São Sebastião. As competições da categoria vão ser nesse fim de semana. Boa sorte para ela. Nacional da Bocaina, junto com a cidade de Paraty, receberam o título de Patrimônio Mundial. Esse reconhecimento é dado pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Esse resultado foi anunciado hoje. A área que virou Patrimônio Mundial inclui 5 cidades da nossa região: São José do Barreiro, Areias, Bananal, Cunha e também Ubatuba. Natureza e cultura. Tudo isso já era um patrimônio da nossa região. Agora é mundial. O primeiro título de patrimônio misto que o Brasil recebe. O país já tinha 21 patrimônios reconhecidos. Mas era natural ou era cultural? Agora é tudo junto e bem misturado. Paraty entrou com seu centro histórico que transpira a história do país. Mas essa história também subiu a serra. O caminho do ouro, por onde passaram não só o metal precioso, mas também o café exportado para a Europa, pode ser visto no meio das trilhas que cortam o parque. A Bocaina também colaborou com a biodiversidade da Mata Atlântica, que varia de acordo com a mudança de altitude. Isso faz com que a gente tenha representado dentro do parque todas as paisagens, fitofisionomias, que são tipos de vegetação e fauna associadas, presentes na Mata Atlântica. Só de aves são mais de 300 espécies registradas. E as cachoeiras, uma mais bonita que a outra. Da Pedra da Macela, que se chega por Cunha, dá para ver uma parte do agora Patrimônio Mundial. Aqui onde a gente está, a Pedra da Macela, você daqui visualiza toda a Baía de Ilha Grande, né? Visualiza a própria Ilha Grande, visualiza toda a Ponta da Joatinga, a cidade de Paraty e a cidade de Angra dos Reis. É, na minha opinião, um dos mirantes mais bonitos do Brasil. Merecido ou não? Merecidíssimo. Foi perfeito, tem que ser mesmo. Isso daqui não é meu, não é de São José, não é de Cunha, é do povo, né? Então tem que ser patrimônio da humanidade mesmo. Cunha sabe bem viver do turismo. Tem seus casarões, sua gente, sua arte.
São mais de 20 ateliês na cidade. A expectativa agora é por mais recursos. Por exemplo, a questão do saneamento básico da nossa cidade. Com esse título, a gente vai ter com certeza aí mais facilidade na busca de recursos. Esta moradora nunca pensou em viver do turismo, mas aproveitou um terreno antigo da família para fazer chalés para receber turistas. Não esperava que desse tão certo. Com o mundo sabendo mais sobre a região, deve receber mais gente. Mas espera que o título desperte mais consciência. Talvez esse título, e essa consciência ajude as pessoas a pensarem nesse patrimônio natural que a gente tem e que é a Mata Atlântica, que está bem ameaçado. Patrimônio da Humanidade é só mais um título para uma cidade acostumada a preservar o seu patrimônio histórico, o seu patrimônio cultural, com a cerâmica, por exemplo, e o seu patrimônio local, como Chiquinho, o barbeiro. Há 17 anos, ele apareceu numa outra reportagem nossa. E descobriram, numa barbearia, um amante à moda antiga. Continuou fazendo sucesso na cidade. É um patrimônio ou não? Sem dúvida alguma, super merece. Ontem eu estive aqui e estava só tocando música. Eu até fiz o filminho porque eu amei. Hoje vê-lo aqui foi um presente. Eu sou um cantor, um palhaço. Estava no circo 2 anos, palhaço circo, certo? Rezadinho. Patrimônio mundial. Eu sou o idoso, bonito e gostoso. Se acabou. Ele só para de cantar quando vai atender a pessoa. Pois é, legal. que divertido, E atrai, o cliente. Que figura. Um dos trunfos dessa candidatura foi o fato de termos muitas comunidades tradicionais vivendo nessa área que aí se tornou patrimônio mundial. São 2 territórios indígenas, 2 áreas de quilombolas e 28 comunidades caiçaras que vivem em total relação com a natureza. Muito bonito o título, merecido. Maravilhoso. Era hora de fazer esse reconhecimento para ajudar na preservação e, inclusive, na manutenção disso aí, dos cuidados que um prêmio como esse traz, a preservação da natureza. A entrevistada falou da Mata Atlântica ameaçada, então é hora de preservar para que isso possa permanecer embelezando a vida de tanta gente.